fiz na nossa cidade dos registros públicos, e várias pessoas fazem requerimento ao registrador civil de nascimento, que é a Conservatória do Registro Civil de Nascimento, correspondente lá no Brasil, e às vezes quando é negado, cabe ao Dr. Romero decidir nesse sentido. Depois ao final ele pode até fazer alguns comentários sobre essa experiência que nós temos no Brasil a respeito desse assunto, né? Também, antes de chegar a essa discussão no próprio STF, o Superior Tribunal de Justiça já tinha também se pronunciado sobre esse assunto das uniões homoafetivas. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal no Brasil superior, que está sediado também na cidade de Brasília, mas que não trata de questões constitucionais. A discussão do STJ é uma discussão de matéria infraconstitucional, portanto da lei que nós temos como lei federal no Brasil, e é um tribunal de uniformização de jurisprudência também. E ali, antes de se chegar nessa questão relacionada ao mérito de se poder ou não ter união, se ter uma união homoafetiva, como nós chamamos no Brasil, o STJ já tinha dito que as discussões que dizem respeito às uniões homoafetivas deveriam ser levadas a cabo nas varas de família, dando já o norte para essa possibilidade já há alguns anos, há uns 5, 6 anos, um pouquinho mais atrás. Uma outra forma de pluralismo de família também, dentro do pluralismo familiar que nós temos, e considerando as uniões, são as uniões recompostas, as uniões de casamentos que já encerraram, que já se começou um novo casamento, ou de uma união estável que já encerrou e começou uma outra união estável. E dentro dessa segunda relação, que não é paralela, não é simultânea, mas sim sucessiva, existem filhos do primeiro relacionamento com filhos do segundo relacionamento, e nós passamos a chamar, como já fez menção o professor Rodrigo da Cunha Pereira aqui, no primeiro dia do nosso evento, de famílias mosaicos, né? Famílias recompostas, ou famílias formadas por diversos pedacinhos de famílias que vêm formando uma nova família, né? E as famílias recompostas, embora a lei tenha se preocupado com ela, o Código Civil se preocupou com ela em algumas questões patrimoniais, nós temos sérias dúvidas em andamento, principalmente do ponto de vista do direito sucessório, que o professor Zeno daqui a pouco também vai fazer menção, e que nos interessa muito também. Agora, além desse pluralismo familiar que tem base nas uniões, nós também estamos agora mesmo sedimentando uma teoria do direito de família no Brasil, voltada para o pluralismo também a partir a partir da filiação. Já se tem muito claramente posto no Brasil hoje que o filho não é somente o filho biológico, o filho que tem relações sanguíneas com os seus ancestrais, é também filho aqueles que não são provenientes da relação biológica ou de fato biológico, né? Isso também não é muito duvidado, porque desde muito a gente já tinha a adoção no Brasil, não é novidade para nenhum de nós. E a única coisa que mudou muito ultimamente foi a possibilidade ou a constatação de que há um filho que é um filho socioafetivo, e o professor Zeno fez menção a isso, o professor Paulo Lobo também, acho que ontem, ou antes de ontem, quando fazia menção aos filhos de criação, né, ele fazia menção a essa denominação que nós temos, principalmente lá no Nordeste do Brasil, os filhos de criação, né, aqueles que são criados realmente como filhos desde da tenra idade, e assim são tidos como filhos, chamam os pais que são socioafetivos de pai, a mãe que é socioafetiva de mãe, o pai socioafetivo de pai, e em outros arranjos familiares isso também seria possível assim se considerar, de um modo tal que nós já temos muito certos hoje que existe uma família, que é uma família fundada nas relações ou no fato biológico, e a família fundada também no fato social, portanto, no fato socioafetivo, naqueles vínculos em que se cria uma afetividade muito clara na experiência familiar, né? Agora, o que está em plena evolução agora no Brasil, nós não temos ainda uma teoria muito fechada, ainda estamos discutindo bastante isso no direito brasileiro atualmente, esse conceito que diz respeito à multiparentalidade, né? E eu acho que em relação ao conceito de multiparentalidade, de fato,
a gente vai precisar caminhar mais um pouquinho. Evidentemente que eu respeito as opiniões em sentido contrário, nós sabemos, eu tenho um carinho muito grande pela leitura de todos os meus colegas que tratam sobre esse assunto, né? Mas eu acho que só é possível se falar em multiparentalidade quando nós temos o estado da posse de filiação, que foi referida aqui pelo professor Paulo com muita clareza, em várias relações afetivas. Portanto, eu não acho, com respeito, evidentemente, a todas as opiniões em sentido contrário, que me parece até majoritária, eu não acho que haja multiparentalidade quando eu tenho um pai biológico e um pai socioafetivo, ainda que assim o seja lá registrado no registro civil, um pai biológico e um pai socioafetivo. Para haver multiparentalidade, esse pai biológico também deveria ter uma experiência socioafetiva com o filho, né? Por uma questão apenas uma questão de honestidade acadêmica. Eu acho que isso é importante aqui, como eu estou fazendo menção a esse assunto agora, mas por uma questão de honestidade acadêmica, eu preciso dizer que eu patrocino uma causa que hoje está no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso é importante dizer, que eu sustento justamente essa tese, né? Então, apenas para deixar bem claro que eu estou aqui também dizendo que eu lhe sustento, para depois, eventualmente, não haver uma dúvida sobre esse assunto, né? Eu sustento a tese de que não haveria multiparentalidade em razão de não ter, naquela hipótese que nós estudamos naquele caso, um pai biológico que teve relações de socioafetividade com o filho durante a vida, né? Principalmente no caso concreto que se tinha uma filha com 42 anos já, que não conviveu em momento algum com o pai biológico, né? Só para deixar... Ele está querendo buscar herança, como o professor Zeno está dizendo. A questão é apenas patrimonial e não me parece que seja essa exatamente a lógica da multiparentalidade. Esse é um assunto aí extremamente importante para todos nós. Muito bem, agora vamos aqui para a outra etapa de nosso estudo. Essa etapa, ela agora sim vai tratar especificamente sobre questões que dizem respeito às discussões de natureza patrimonial. Na verdade, nós temos várias discussões nesse sentido, a questão não é fácil. Eu sei que eu vou entrar aqui em temas que não estão resolvidos entre nós, né? E eu vou querer gastar o maior número de tempo, o máximo de tempo que eu puder aqui, para não deixar o tempo para as perguntas, porque na hora das perguntas eu já vou avisando que eu vou precisar ir ao banheiro, porque eu já sei que eu vou ser metralhado aqui, né? Em razão dessas questões polêmicas, né? Muito bem, para facilitar a nossa conversa, nós vamos dividir essa parte também em duas partes, como eu disse logo na parte introdutória da nossa explanação. Eu primeiro vou tratar desse assunto nas relações intervivos e depois nas questões que são provenientes da sucessão. E eu não estou fazendo isso por acaso, eu estou fazendo isso aqui realmente de propósito, porque neste exato momento nós estamos passando por uma fase muito interessante das discussões a respeito dos regimes de bens no Superior Tribunal de Justiça. Aparentemente há uma confusão, eu digo aparentemente porque me parece que é exatamente isso que está acontecendo. Há uma confusão na interpretação dos regimes de bens quando o aspecto se dá inter vivos e quando a aplicação se dá causa mortis. E eu explico melhor. É que na lei brasileira atualmente, nós consideramos os regimes de bens para fazermos também raciocínios que dizem respeito à matéria sucessória, como daqui a